Steven nunca foi pobre. Então, ele não tem essas histórias comoventes de como trabalhava como empregado durante o dia e descarregava vagões à noite. Não há histórias de trabalhar em usinas nucleares ou passar noites debaixo da ponte. Antes de entrar no cinema, Steven já era rico. Ele tinha seu próprio clube de Aikido, que incluía vários produtores e executivos de estúdios de Hollywood. Ou seja, ele entrou no grande cinema graças a boas amizades, ou, para dizer simplesmente, por meio de conexões. As conexões, no entanto, não estavam no topo, então Steven teve que suar muito. Porque inicialmente o ator se esforçava muito em todos os seus papéis, isso deu frutos. Como isso se chama? Persistência e trabalho árduo. Isso mesmo. Bem como um pouco de conexões, ou muito. Steven entrou rapidamente ao Olimpo de Hollywood. Para entrar na lista dos atores mais bem pagos, ele precisou de apenas 4 anos e 5 filmes. Vamos lá. O primeiro trabalho no cinema para o ator foi o filme de ação, Nico, Acima da Lei. Para conseguir o papel neste filme, Seagal teve que demonstrar seu nível de habilidade de combate à gerência da Warner Bros. Os chefes da Warner ficaram horrorizados ao ver Seagal derrubar 30 alunos de sua escola de Aikido no ringue. Os espectadores ficaram tão impressionados com a dominação de Seagal sobre vários parceiros de treino ao mesmo tempo que concordaram imediatamente em escalá-lo para o papel principal. Mais tarde, Steven admitiu que levou alguns dias para coreografar essa apresentação. Após o sucesso nos cinemas de Nico Acima da Lei, houve um verdadeiro boom de Aikido na América. Percebendo que agora não conseguiria mais trabalhar no cinema e na escola ao mesmo tempo, Steven Seagal vendeu todos os seus ativos. O ator levou muito tempo escolhendo cuidadosamente o roteiro de seu segundo filme, pois queria algo que ainda não existisse. Foi assim que nasceu o filme Difícil de Matar, em que Seagal foi baleado e depois entra em um coma por 7 anos para se recuperar. O sucesso foi fenomenal. Steven acordou famoso. Com um orçamento de 10 milhões de dólares, o filme arrecadou 50 milhões apenas nos Estados Unidos. Se ajustarmos pela inflação, nos dias de hoje, seria um filme com um orçamento de 20 milhões e uma bilheteria de quase 100 milhões. Em algum lugar, silenciosamente, Keanu Reeves está chorando com seu John Wick. Em seguida, vieram mais 2 filmes de ação que foram bem-sucedidos o ator. Os filmes Marcado para a Morte e Fúria Mortal. Marcado para a Morte, aliás, é considerado o filme de ação mais brutal na carreira de Seagal. A Organização de Classificação dos Estados Unidos reconheceu Marcado como o filme mais brutal de 1990. E isso mesmo depois de nos mostrarem uma versão editada. Para obter a classificação desejada, os criadores cortaram muitos braços, pernas e pescoços quebrados do filme. Em geral, cada novo filme do ator arrecadava nas bilheteiras uma quantia maior do que o resultado final do filme anterior. Nesse aspecto, apenas o sucesso do conhecido rapaz belga pode ser comparado ao de Seagal. Provavelmente, a facilidade com que Steven alcançou a fama mundial pode ter pregado uma peça cruel nele. O começo do fim para o ator foi o seu filme de maior bilheteria, A Força em Alerta. Após o sucesso do filme, que arrecadou 160 milhões de dólares nos cinemas, Steven Seagal foi atingido pela síndrome de estrela, que muitas vezes leva a consequências trágicas. É especialmente perigosa quando combinada com um temperamento muito difícil. Seagal tinha exatamente esse. Após o lançamento do filme A Força em Alerta, o grande entusiasta de quebrar espetacularmente pernas e braços de vários vilões, de repente decidiu se tornar também um grande diretor. Bem, por que não? Uma pessoa talentosa deve ser talentosa em tudo. Nesse esforço, Steven recebeu o apoio de 2 estúdios de Hollywood. A 20th Century Fox ofereceu a Seagal a oportunidade de dirigir o filme Homem de Honra. O filme deveria ser tipicamente a moda de Seagal. A máfia italiana entrava na mira, encontrando-se acidentalmente no caminho do herói enfurecido. O estúdio ofereceu a Steven Seagal controle total criativo, a cadeira de diretor, a cadeira de produtor e o papel principal. As únicas condições da Fox eram o roteiro e o orçamento. Eles forneceriam o primeiro, e o segundo não deveria ultrapassar a marca de 30 milhões de dólares. Outro estúdio que concordou com a estreia de Seagal como diretor foi a Warner. A oferta era semelhante, com uma exceção. Steven poderia escolher qualquer roteiro que gostasse. A cereja no bolo aqui era a oportunidade de chantagem de Seagal. Após o sucesso de A Força em Alerta, a Warner Bros. Queria muito ver Seagal em A Força em Alerta 2.
E sabendo disso, Steven continuou pedindo cada vez mais, obrigando o estúdio a aumentar o orçamento para sua estreia na direção. Quando o orçamento previsto para o novo filme de Steven Seagal ultrapassou $40 milhões, o talentoso ator recusou a oferta da Fox, concordou em estrelar A Força em Alerta 2 e escolheu o roteiro para sua estreia como diretor. O escolhido foi o filme Guerreiro Invisível, que mais tarde se transformou no filme Em Terreno Selvagem. As filmagens foram um verdadeiro desastre. Steven constantemente fazia alterações no roteiro, brigava com os dublês, discutia com seus amigos, que rapidamente se tornavam ex-amigos. O orçamento de Em Terreno Selvagem, durante as filmagens e refilmagens, cresceu para 50 milhões, uma quantia bastante impressionante para meados dos anos 90. Após testes de exibição mal sucedidos, o estúdio exigiu que Seagal reduzisse a duração do filme por 30 minutos. A incrível extensão do filme foi a culpada por isso. Alguns membros do público de testes simplesmente adormeceram durante a exibição. Steven queria criar um final como na trilogia O Senhor dos Anéis de Peter Jackson, onde após a conclusão do enredo principal, os personagens comemoram, se despedem e bebem por mais uns 30 minutos. Steven gastou 20 minutos exibindo a natureza. Esquilos e veados correndo pela floresta, baleias saltando da água e assim por diante. Em outras palavras, por 20 minutos do filme, a natureza agradeceu a Steven Seagal por sua salvação. O fracasso foi significativo. Com um orçamento de produção de $50 milhões, o filme conseguiu arrecadar apenas 39 milhões nas bilheteiras. Steven Seagal recebeu o prêmio Framboesa de Ouro como pior diretor. O estúdio Warner decidiu retirar o filme da distribuição internacional para não perder ainda mais dinheiro. Provavelmente 2 filmes de grande orçamento, para os quais Seagal já estava assinado, pudessem ter salvado a situação para ele. No entanto, a sequência de A Força em Alerta, que se seguiu a Em Terreno Selvagem, não atendeu às expectativas. E Momento Crítico, de repente deixou de ser um filme de Steven Seagal. Se Seagal tivesse levado a sério o aviso dado por Em Terreno Selvagem, talvez A Força em Alerta 2 tivesse sido um filme um pouco diferente. Mas o ator que experimentou o sucesso parece ter atribuído o fracasso de um filme à coincidência e tratou a continuação de seu maior sucesso com pouca seriedade. Neste filme, Steven Seagal usou um cinto de compressão abdominal pela primeira vez. O ator jurou ao estúdio e aos produtores que gradualmente voltaria à forma. Contudo, como agora sabemos, isso não aconteceu. Além disso, Seagal conseguiu interferir na edição final do filme, ignorando completamente a opinião do diretor. Dizem que isso até levou a uma briga. O fim do status de superestrela de Steven Seagal foi marcado por um escândalo em Hollywood em 1995. Ele foi acusado de violência doméstica, e acusações de assédio sexual também surgiram contra ele. Kurt Russell, que também estava escalado para o filme Momento Crítico, recusou-se a trabalhar com Seagal após essas notícias. Provavelmente, se não fossem os 2 fracassos consecutivos de Seagal, o estúdio teria fechado os olhos para os escândalos e Kurt Russell. Quem sabe, talvez o próprio Russell tivesse sido expulso do filme, mas as estrelas se alinharam de maneira diferente, e o personagem de Steven Seagal foi rapidamente eliminado. E o papel de John Leguizamo em Momento Crítico foi significativamente expandido. Todo esse turbilhão prejudicou significativamente a carreira do ator. Ele não apareceu mais em grandes produções de orçamento elevado. Outros filmes com sua participação começaram a falhar um após o outro. E 5 anos após o lançamento de Em Terreno Selvagem, Steven mudou-se para as telas pequenas, conseguindo retornar brevemente para as telonas apenas uma vez no filme Machete de Robert Rodrigues. Assim como Van Damme, Steven foi vítima de seu senso exagerado de importância própria. Percebendo para onde sua carreira estava indo, Steven parou de cuidar de si mesmo e até no final dos anos 90 não cabia mais na tela. Eu sei que não é comum considerar Steven um ator, e é popular zombar de suas habilidades de atuação. Mas de alguma forma, assistir a ele na tela era muito mais agradável do que assistir a maioria dos atores de hoje, que são considerados grandes talentos. O carisma ainda é muito importante no cinema, e Steven o tinha. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.